Olá, hoje venho-vos falar de uma palestra que Abdu'l-Bahá fez na sua visita ao Ocidente, aos Estados Unidos e ao Canadá, que ele proferiu na Bovary Mission. Essa palestra chama-se quando a luz entra nos lugares esquecidos. Esta palestra, eu não posso entrar no tema central desta palestra sem antes vos falar de quem foi Abdu'l-Bahá. Relembrar, porque Abdu'l-Bahá foi fazer uma viagem de ensino do Oriente para o Ocidente, aos Estados Unidos e ao Canadá, e nessa viagem ele faz uma visita a esta missão, a missão Bovary. E o que é que ele faz nesta missão? Ele vem revelar a essência viva da fé Bahá'í. Abdu'l-Bahá foi uma luz que atravessou o oceano. Há momentos na história que não conseguem ser medidos, nem podem ser medidos, apenas pelo lugar onde aconteceram. Às vezes, uma grandiosa mensagem não nasce num palácio, não ecoa primeiro entre reis ou governantes ou presidentes ou poderosos. Não se apresenta em ambientes luxuosos ou do maior prestígio. Às vezes a luz do divino, a luz da verdade, a luz de Deus, entra silenciosamente por uma rua simples, por uma porta humilde, por um lugar onde a sociedade normalmente não costuma olhar ou evita dirigir o seu olhar. E este foi o caso. No dia 19 de abril de 1912, em Nova York, Abdu'l-Bahá dirigiu-se e falou nesta missão, na Bovary Mission, que ficava situada na rua Bovary, no número 227. Esta palestra está contida no livro maravilhoso que reúne todas as palestras de Abdu'l-Bahá na América, a Promulgação da Paz Universal. A Bovary Mission. Bovary era uma região marcada pela pobreza, pelo abandono, por homens sem casa, sem abrigo, mendigos, cheia de feridas por pessoas cujas histórias qualquer um ou a maioria das pessoas preferiam ignorar. Só que Abdu'l-Bahá não ignorou. Ele dirigiu-se até lá, ele foi até lá, ele foi estar com aquelas pessoas. E ao chegar, Abdu'l-Bahá não se colocou de frente daqueles homens, como alguém que evidenciava qualquer tipo de superioridade. Não falou como quem olha de cima, nem os tratou como uma multidão de fracassados. Pelo contrário, ele dirigiu-se a eles, chamando-os amigos. Chamou-os de companheiros, chamou-os de parentes espirituais. E talvez esta seja a primeira grande lição desta palestra e deste episódio, que vão ser já agora 2 episódios. É que a verdadeira espiritualidade não se afasta da dor humana. Já se deram conta disso? A verdadeira espiritualidade vai exatamente ao encontro dessa dor. E então isso remete-nos a esta pergunta: o que é a fé Bahá'í? Porque antes de entrarmos profundamente nesta palestra, é importante compreender o horizonte espiritual de onde ela nasce. Queridos amigos,
A fé Bahá'í. A fé Bahá'í é uma religião mundial. É uma religião mundial que vem anunciar à humanidade a unidade da humanidade. Vem ensinar que Deus é um só e que a religião, na sua essência, também é só uma e que a humanidade é uma só família nesta diversidade maravilhosa. Que todos os povos, que todas as raças, todas as nações, todas as culturas fazem parte de um único corpo humano, a humanidade. A fé Bahá'í ensina que a humanidade está a atravessar uma etapa decisiva em direção à sua maturidade coletiva. Nesta viagem, neste processo de crescimento e desenvolvimento. Assim como uma criança cresce, aprende, cai, levanta-se, amadurece e aprende e descobre novas responsabilidades, também a humanidade está a ser chamada a abandonar antigos padrões de guerra, de preconceito, de egoísmo e separação. O propósito da religião, segundo Baha'u'lláh, o manifestante divino para os nossos tempos, e o pai de Abdul-Bahá, o propósito não é dividir os povos, não é criar superioridade entre uns e outros. E não é alimentar fanatismos, dogmatismos e verdades absolutas. Não, nada disso. O propósito da religião não é mais do que unir os corações dos homens, educar a alma, promover a justiça, fortalecer a paz e despertar no ser humano a consciência da sua nobreza espiritual que nos faz estar conectados com o divino. Numa época em que tantas pessoas se sentem perdidas, sem direção, sem sentido de pertença e sem sentido de vida, a fé Bahá'í volta a afirmar uma verdade simples, mas tão profunda. A verdade de que o ser humano não é apenas matéria. O ser humano não é apenas os atos de consumo. E o ser humano não é apenas a sua aparência. Nem sequer o ser humano tem como propósito de vida a sua sobrevivência. Não, o ser humano é dotado, possui uma realidade espiritual. E essa realidade necessita de ser despertada para ser reconhecida e ser educada. E depois ser fortalecida para em seguida ser colocada ao serviço do bem comum. Então é importante nós entendermos este papel do manifestante divino, Baha'u'lláh. Quem foi Baha'u'lláh? Baha'u'lláh, cujo nome significa a glória de Deus. Um nome já profetizado em outras dispensações. Nasceu na Pérsia que é hoje o atual Irão, em 1817. Ele provém de uma família de nobre posição e de altos cargos de poder. Desde jovem ele era conhecido pela sua sabedoria, pela generosidade e pelo cuidado que ele dispensava aos pobres. Mas ele nunca buscou qualquer tipo de poder político, nem sequer procurou fama. E toda a sua vida, até se revelar o manifestante divino, nunca foi para acumular bens. A sua missão
a sua missão era profundamente espiritual. Bahá'u'lláh veio anunciar à humanidade que a humanidade entrou numa nova era. Uma era em que a unidade do género humano deve tornar-se o princípio organizador da vida coletiva e social. Vejam como é grandiosa a sua mensagem, longe de todo do paradigma que vivemos. Por causa da sua mensagem, ele sofreu os atos mais vis e vergonhosos, perseguições, exílio, agressões e sucessivos banimentos. Ele foi encarcerado numa prisão horrível que se chamava o Poço Negro, em Teherão. Depois foi exilado para Bagdá, no Iraque, e depois para Constantinopla, depois para Adrianópolis e, finalmente, para Aca, uma cidade-prisão do Império Otomano. Toda uma vida de exílio e perseguição. Ainda assim, no meio de tanto sofrimento e provação, ele revelou ensinamentos que hoje iluminam milhões de corações. A unidade da humanidade, a eliminação dos preconceitos, a igualdade entre os homens e as mulheres. Vejam bem, no século XVIII, defender este princípio que é hoje reconhecido por todos. Mas ele reconhecia também, vem ensinar sobre a harmonia entre ciência e religião, a necessidade de uma educação universal e a justiça económica e social e a paz universal. E a necessidade do desenvolvimento de uma civilização espiritual equilibrada com a civilização material. Bahá'u'lláh não trouxe apenas uma mensagem para o indivíduo, para os indivíduos. Não. Ele trouxe uma visão. Ele trouxe uma visão para a reconstrução do mundo. E antes de perecer, antes de vir para os reinos de Deus, antes de falecer, ele designou o seu filho mais velho, Abdul-Bahá, como o centro do seu convênio e o perfeito exemplo dos seus ensinamentos. E esse convênio é aquilo que mantém a fé Bahá'í unida, longe dos egos dos indivíduos. Então, Abdul-Bahá era o filho mais velho. Mas quem foi verdadeiramente Abdul-Bahá? Abdul-Bahá nasceu com o nome de Abbas, mas ele escolheu para si mesmo, o título de Abdul-Bahá. E Abdul-Bahá significa o servo de Bahá. Queridos amigos, este nome já revela tudo. O servo de Bahá. Abdul-Bahá não quis ser conhecido por títulos de glória pessoal ou quaisquer outros títulos. Não quis ser chamado de chefe, de líder, no sentido que atribuímos, neste sentido mundano. Nem sequer buscou a mínima exaltação para a sua pessoa. Abdul-Bahá quis ser conhecido como servo, não como rei. Rei era o seu pai, mas como servo. Servo de Deus, servo da causa de Bahá'u'lláh, servo de toda a humanidade. Na sua vivência desde criança, Abdul-Bahá compartilhou todos os sofrimentos do seu pai. Ele acompanhou-o sempre. Ainda menino, há histórias maravilhosas. Ele viu Bahá'u'lláh ser humilhado, ser preso, ser acorrentado, ser espancado, ser perseguido. Cresceu com o seu pai no exílio e viveu décadas sobre a vigilância e a opressão. Conheceu a dor da prisão como seu pai, da calúnia, da limitação e da separação. Mas todas essas provações jamais tiveram o condão
de endurecer o seu coração. Antes, pelo contrário. A sua vida tornou-se uma chama de amor, uma chama de serviço, uma chama de generosidade e sabedoria. Em Aca e Haifa, onde é hoje o centro da fé Bahá'í e onde é o seu centro mundial e está a Casa Universal de Justiça, era conhecido por cuidar dos pobres, visitar os doentes, consolar os aflitos, acolher os viajantes, orientar os buscadores e tratar toda e qualquer pessoa que cruzava com ele com o máximo de dignidade. Sejam eles cristãos, muçulmanos, judeus, bahá'ís, pessoas de diferentes origens ou de diferentes condições sociais, todos sem exceção, encontravam nele, sabem o quê? A presença do amor. Abdu'l-Bahá não apenas explicou os ensinamentos de Baha'u'lláh. Abdu'l-Bahá viveu esses ensinamentos a cada dia. Se Baha'u'lláh revelou a luz, Abdu'l-Bahá mostrou como essa luz transforma a vida. Eis-nos então chegados ao momento em que acontece o fim do exílio e a liberdade. Durante grande parte da sua vida, Abdu'l-Bahá esteve limitado. Esteve limitado pelas condições impostas pelo exílio e prisão pelo governo otomano e persa. Mas em 1908 há mudanças políticas profundas no Império Otomano. E nessas mudanças profundas, uma foi de que os prisioneiros religiosos e políticos fossem libertados. E isso aconteceu com Abdu'l-Bahá e outros Bahá'ís. Depois de décadas e décadas de sofrimento, finalmente Abdu'l-Bahá tornou-se livre. E o que é que Abdu'l-Bahá fez com essa liberdade? Abdu'l-Bahá não usou essa liberdade para descansar. Nem usou essa liberdade na busca de conforto. Nem usou essa liberdade para compensar os anos de vida da prisão, por uma vida de tranquilidade pessoal. Abdu'l-Bahá usou a liberdade com um propósito maior, o propósito de servir ainda mais. E já então numa fase avançada da sua vida, com mais de 60 anos, mas com o corpo marcado profundamente por décadas de provações, Abdu'l-Bahá empreende uma viagem histórica ao Ocidente. Ele vai primeiro ao Egito, depois dirige-se à Europa e depois, então, aos Estados Unidos e ao Canadá, desde a costa leste à costa oeste. Mas ele vai com um propósito primordial. A sua missão era clara. A sua missão era levar os ensinamentos de Baha'u'lláh, o manifestante de Deus, a um mundo que se julgava moderno, mas que carregava dentro de si profundas doenças espirituais. O Ocidente vivia, naquele tempo vivia uma época de um progresso material, científico, industrial e o aumento da riqueza e uma expansão urbana jamais vistos. Mas o que é que acontecia por baixo dessa aparência de avanço? Havia racismo, desigualdade, nacionalismo, pobreza extrema, exploração,
preconceitos. E poucos anos depois, o que é que isso fez? Mergulhou o mundo na Primeira Grande Guerra Mundial. Olhem para os dias de hoje. Mas Abdul-Bahá via mais longe. Abdul-Bahá vinha falar de paz. Ele vinha falar de paz antes da guerra. Vinha falar de unidade antes da explosão dos nacionalismos. Veio falar de justiça antes que a desigualdade destruísse os laços sociais. Reparem, hoje acentuaram-se essa destruição dos laços sociais. Vinha falar da alma humana. E veio falar da alma humana a um mundo cada vez mais fascinado. Porquê? Pela matéria, pela conquista da matéria. O propósito da visita de Abdul-Bahá ao Ocidente, a viagem de Abdul-Bahá ao Ocidente, não foi uma viagem turística, como estão a ver, não é? Foi essencialmente uma viagem de ensino, uma viagem de serviço. Foi uma missão espiritual. Nesta viagem, Abdul-Bahá falou nos mais diferentes espaços. Ele falou em igrejas, ele falou em sinagogas, ele falou em universidades, associações, casas particulares, encontros públicos e privados e múltiplas instituições sociais. Ele falou a ricos, falou a pobres, falou a intelectuais e eruditos, falou a trabalhadores, falou a gente comum, falou a religiosos, filósofos, a livres pensadores, a mulheres e homens, a brancos e negros e vermelhos e amarelos, a líderes sociais, a líderes políticos e a pessoas simples. E em cada lugar a mensagem era adaptada ao coração de quem o ouvia. Mas a essência era sempre a mesma. A humanidade é uma só. A paz universal é possível. A religião deve ser causa de amor. A ciência deve andar de mãos dadas com a religião, em paralelo. Elas devem caminhar juntas, não opor-se uma à outra, para causarem causas de dissensão. As mulheres e os homens devem ter igualdade de direitos e igualdade de oportunidades. Os preconceitos devem ser completamente abandonados. A riqueza e a pobreza extremas devem ser corrigidos. Reparem o que acontece nos dias de hoje. Cada vez é maior a desigualdade entre a riqueza extrema e a pobreza extrema. A vida humana tem um propósito espiritual. Queridos amigos, mas talvez uma das maiores provas da grandeza de Abdul-Bahá possa ser enunciado assim. Abdul-Bahá não falou apenas em lugares de prestígio. Ele também foi aos lugares esquecidos. E é aqui que chegamos à Bovary Mission. É aqui que chegamos ao centro desta apresentação, desta palestra. A Bovary Mission. O lugar onde ele veio revelar a mensagem. A Bovary Mission. O que era a Bovary Mission? A Bovary Mission, vou começar por dizer o que não era. Não era um espaço onde se podia encontrar glória social. Não era um espaço físico com salões elegantes.
nem era uma instituição de educação, de ensino, uma instituição universitária. Nem sequer era um templo que tivesse repleto de autoridades religiosas. Não. A Balfour Mission era um local de acolhimento. Acolhimento para homens pobres, homens marginalizados, que viviam à margem da sociedade, homens cansados, a maioria deles sem abrigo e sem esperança. E Abdu'l-Bahá foi até eles. Vejam só, este gesto é, por si só, uma palestra silenciosa. Porque Abdu'l-Bahá ele ensinou antes de falar que ninguém é indigno de receber a luz. Vejam bem. Ele ensinou que a palavra divina não pertence apenas aos cultos, aos ricos, aos organizados ou aos socialmente respeitados. Não, a palavra divina pertence a todos. Pertence à humanidade. E talvez pertença de um modo muito especial, particularmente, aos corações partidos, aos corações despedaçados, aos corações quebrados. Quando Abdu'l-Bahá entrou naquele espaço, ele levou consigo a dignidade que o mundo tinha negado e privado àquelas pessoas a quem ele se dirigia. Porque Abdu'l-Bahá olhava para aquelas pessoas e ele não via mendigos. Abdu'l-Bahá olhava para eles e via almas. Abdu'l-Bahá olhava para aquelas pessoas e não via derrotados. Ele via seres humanos amados por Deus. Ele não via números de uma estatística social. Ele via aquelas pessoas como verdadeiros irmãos. É aqui que se dá uma verdadeira inversão espiritual. Se não, vejam. A sociedade daquele tempo e hoje ainda mais costuma medir o valor de uma pessoa pelo que ela tem. Seja pelo dinheiro, seja pela profissão, seja pela casa, seja pela roupa, seja pelo prestígio, seja pela influência, seja pelo sobrenome, seja pela aparência, seja pelo poder. Mas Abdu'l-Bahá, o servo de Bahá, diante daqueles homens pobres, ele mostra outra medida. Ele mostra a medida de Deus. E a medida de Deus, queridos amigos, não é mais do que a pureza de coração, ao invés da posse. Não é o luxo, ao invés da humildade. Não é a aparência, ao invés da sinceridade. Não é o poder, é o serviço. Não é a riqueza, não é a riqueza exterior, mas sim a luz interior. Aqueles homens da missão Bovary talvez não tivessem quase nada, praticamente nada, para além daquilo dos míseros trajes que vestiam aos olhos do mundo. Mas Abdu'l-Bahá veio lembrar-lhes que eles continuavam a possuir uma dignidade que ninguém poderia arrancar da sua alma.
ninguém poderia arrancar a dignidade da alma. Hoje é uma mensagem urgente. Esta é uma mensagem urgente que o ser humano dos dias de hoje, tu, eu, nós, eles, precisamos compreender e entender. Porque vivemos numa cultura que descarta pessoas. Já repararam? Descarta quem não produz, descarta quem envelhece, descarta quem adoece, descarta quem falha, descarta quem não consegue acompanhar o ritmo da competição. Descarta quem não tem uma aparência de sucesso. Mas, queridos amigos, a revelação de Baha'u'lláh, o manifestante divino para os nossos tempos, e o exemplo de Abdul-Bahá, o servo de Bahá, afirmam: ninguém é descartável para Deus, para a luz da verdade, para o Criador. Ninguém perde a sua nobreza espiritual por causa da pobreza, da dor ou da queda. Não está escrito no Torá que Deus criou o homem à sua imagem? Queridos amigos, para fechar este primeiro episódio, vou deixar a porta. A porta vai ficar aberta. Neste primeiro episódio passamos e vimos o caminho que levou Abdul-Bahá até chegar ao Bovary Mission. Vimos que a fé Bahá'í nasce para unir a humanidade. Vimos que Baha'u'lláh, um manifestante divino para os nossos tempos, veio revelar ao mundo uma mensagem para a maturidade do ser humano, para a criação e o desenvolvimento de um mundo, uma maturidade espiritual para o mundo. Vimos que Abdul-Bahá, depois de décadas e décadas de exílio, seguindo o seu pai, na prisão, usou a sua liberdade não para si mesmo, mas para servir. E depois vimos que, chegado a Nova Iorque, ele não procurou apenas os lugares de prestígio. Ele procurou também os lugares dos corações esquecidos. Mas agora fica uma pergunta. O que é que disse Abdul-Bahá àqueles homens pobres? Como é que Abdul-Bahá falou sobre Jesus Cristo? Lhes falou sobre Jesus Cristo. Como é que Abdul-Bahá explicou em que consiste a verdadeira riqueza? E como transformou a pobreza não em vergonha, mas numa ocasião para revelar a dignidade espiritual inerente a cada ser humano. E que lição esta, queridos amigos? Que lição esta palestra deixa para este mundo que continua dividido entre abundância e miséria. Amigos, no próximo episódio vamos entrar no coração desta mensagem. Veremos que a verdadeira riqueza não é possuir o mundo. A verdadeira riqueza é possuir um coração puro voltado para Deus, voltado para o Criador, voltado para a beleza, voltado para a verdade. E nesse caminho talvez descobramos que os pobres desta missão, da Bovary Mission, não foram apenas pessoas, receptáculos de uma mensagem. Não. Eles foram os espelhos nos quais toda a humanidade pode aprender a reconhecer, sabem o quê? A sua própria alma. Queridos amigos, espero que tenham gostado.
Fiquem para o segundo episódio, onde Abdul-Bahá vai responder às perguntas que deixei e vamos entrar no core. Como é que ele respondeu a estas questões? Queridos amigos, partilhem com outros amigos para dar a conhecer esta maravilhosa visão e façam comentários se assim o desejarem e despeço-me com amizade, carinho, humildade e espírito de serviço até ao segundo episódio. Um abraço para todos.